Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. E nesse momento eu estou aqui em transmissão simultânea no Facebook e no Instagram para conversar com vocês sobre o diagnóstico da doença de Parkinson. Para você que não assistiu os meus vídeos anteriores, no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist sobre a doença de Parkinson, tá? Eu acredito que a gente tenha por volta de 5 a 6 vídeos lá sobre a doença de Parkinson, e tem a última live que a gente fez também nessa semana, né? Que foi a live na terça-feira, onde nós falamos também sobre a doença de Parkinson, né? Eu fiz uma introdução aí falando sobre a questão dos sintomas, e é muito importante que vocês assistam essa live. Hoje eu vou falar sobre o processo de diagnóstico, tá bom? Então você que não sabe como é feito o diagnóstico, né? Como é colhida essa história, como que se chega, né, à conclusão de que uma pessoa está com a doença de Parkinson. Hoje eu vou conversar com vocês sobre esse assunto, tá bom? Você que não me conhece, né, eu já tenho um canal do YouTube aí com mais de 400 vídeos sobre saúde e sobre convivência com a pessoa idosa. Então, se você é idoso, se você é cuidador, se você é profissional da área da saúde, eu sugiro que você entre lá no meu canal do YouTube, pesquise, assista os vídeos, só colocar lá no YouTube Juliana Benevides o assunto aí relacionado ao idoso, que vocês vão encontrar muita coisa, né, de demências, a várias doenças, enfim, um conjunto de questões aí voltadas, né, à melhoria da qualidade de vida do idoso. Então participem. Para você também que quer ser comunicado sobre o início das minhas lives, né, receber as notificações das minhas publicações, eu tenho meu canal do Telegram e tenho o meu grupo do WhatsApp também, tá? Para você que está assistindo aqui no Facebook, logo abaixo aí do título da live a gente tem os links do canal do Telegram e do WhatsApp. Para você que vai me assistir aqui pelo Instagram, só clicar aí abaixo das minhas qualificações, vocês vão ver um link ali, vocês têm acesso a grupos, né, a meus cursos e a várias outras coisas também, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui para o meu amigo Flávio, que está aqui me assistindo ao vivo no Facebook. Flávio, gratidão pela sua presença, tá bom? Seja muito bem-vindo a essa live. E vamos lá, né, gente? Vou pedir a você que está aí ao vivo, que você compartilhe essa live, você que vai assistir o vídeo gravado também, compartilhe esse link, tá bom? Com a galera aí da área de saúde, com os idosos, com cuidadores, que esse vídeo certamente vai ajudar vocês. Bom, como eu falei, né, hoje a gente vai conversar sobre o diagnóstico da doença de Parkinson, tá? Algumas coisas são importantes, né, a gente saber. A doença de Parkinson ela tem uma prevalência em 1% nas pessoas com mais de 65 anos. Já nos idosos aí com mais de 80 anos, né, pelo menos aí 10% dos idosos vão ser atingidos pela doença de Parkinson. É uma doença progressiva, é uma doença para a qual a gente ainda não tem cura, tá? A gente tem aí um conjunto de estudos que estão tentando explicar, né, por que uma pessoa desenvolve a doença de Parkinson, mas até o momento a gente não tem uma causa única, né? 10% das pessoas diagnosticadas com Parkinson vão ter algum caso familiar, o que não significa que a doença de Parkinson ela é familiar, ela é hereditária, ela é genética, tá? Por mais que tenha alguns genes aí que tenham uma relação com o desenvolvimento do Parkinson, já se sabe que não é só isso que vai fazer você desenvolver, né? O que se estuda hoje é quais seriam os gatilhos para que você desenvolva Parkinson, porque tem pessoas que vão herdar determinados componentes aí genéticos e não vão desenvolver a doença de Parkinson. Então, de fato, esse fator genético não é crucial para você desenvolver essa doença. Falei também para vocês nas lives anteriores, inclusive na live de terça-feira, que o principal problema, pelo menos o que a gente sabe até hoje da doença de Parkinson, é que há um comprometimento numa área do cérebro chamada substância negra, e devido a esse comprometimento, a pessoa que é atingida pela doença de Parkinson tem um déficit de dopamina, ou seja, ela tem uma queda muito intensa da dopamina, que é um neurotransmissor que está relacionado ao nosso humor, que está relacionado aos nossos movimentos. Por isso que a pessoa que tem a doença de Parkinson vai apresentar mudanças relacionadas à questão do humor e vai apresentar mudanças motoras também, tá? Eu quero dar uma boa noite para a Glaciete e para a Lourdes, que estão aqui comigo em todas as lives. Meninas, gratidão, tá bom? Pela presença de vocês. E aí, bom, sintomas, eu vou falar um pouquinho no final da live novamente sobre sintomas, mas eu quero falar especificamente sobre o diagnóstico. Como que o médico chega, né, a uma conclusão de que uma pessoa está desenvolvendo a doença de Parkinson?
O diagnóstico da doença de Parkinson, ele é clínico, assim como lá na doença de Alzheimer, né, na doença de Parkinson também. O que é um diagnóstico clínico? O médico vai fazer uma avaliação neurológica, ele vai sentar e vai fazer uma entrevista com esse idoso. E ele vai, ou idoso ou alguém mais jovem, né? Até porque a doença de Parkinson tem uma idade média aí que ela começa a se desenvolver aos 55 anos, né? Pelo menos os sintomas, que são aqueles sintomas motores, que são sintomas que a gente já diz que são sintomas avançados do Parkinson, né? Apesar do diagnóstico chegar nessa fase. Mas o médico vai fazer uma avaliação da história para conhecer quando que começaram os sintomas, né? Para saber em que aquele idoso trabalhou ao longo da vida, qual é o estilo de vida dessa pessoa. Por que isso? Porque a gente já vê, por exemplo, uma relação da doença de Parkinson com a exposição a determinados a toxicidades, né? Então, o médico vai conhecer essa história, vai ver como foi a evolução dos sintomas, como que começaram esses sintomas, quando, né? E vai entender toda essa história, esse percurso de vida, os hábitos, o estilo de vida, para, enfim, chegar no diagnóstico da doença de Parkinson. Mas não é só isso, né? Claro, a avaliação dos sinais e dos sintomas da doença e da evolução disso ao longo do tempo é, assim, 90%, vamos dizer aí, do que vai fazer com que esse médico chegue ao diagnóstico da doença de Parkinson. Mas existem existem exames complementares, né? Como, por exemplo, os exames de imagem. Então, em relação aos exames de imagem, a gente tem, por exemplo, ultrassom transcraniano, que é um exame que vai mostrar para a gente algumas mudanças relacionadas ali naquela área do cérebro chamada substância negra, que eu falei para vocês. Então, vai ser um exame complementar, vai ajudar, além daquela história do idoso. A gente faz esse exame e percebe que tem uma mudança ali na substância negra, já é mais um ponto aí para dizer para a gente que esse idoso pode realmente estar desenvolvendo Parkinson. A gente tem também a ressonância, né? E aí essa ressonância também vai mostrar outro determinado tipo de alteração nessa área do cérebro chamada substância negra, que vai abrir aí mais um alerta para o diagnóstico dessa doença. A gente tem também a cintilografia do cérebro, que é um outro exame que vai mostrar a quantidade de dopamina. Porque a gente já sabe que quem tem Parkinson vai ter uma diminuição brusca de dopamina. Então, se você vê lá os exames de imagem, né, os exames de imagem têm as alterações ali na substância negra, nessa área do cérebro. Aí a gente vê os outros exames também que vão falar para a gente que o idoso tem uma queda de dopamina. E a gente colhe a história, né, então basicamente se fecha ali um diagnóstico. Mas esses exames complementares, como eu digo, são complementares, eles não são obrigatórios, porque pela história clínica e pela evolução já é possível o médico chegar a esse diagnóstico. Que também não é fácil, né? Se demora um tempo, geralmente, assim, em média, essa pessoa, a partir do momento que ela procura um médico, até ela chegar no diagnóstico, demora em média 5 anos, gente. Porque, assim, não é fácil. O médico precisa estar muito treinado, muito mesmo, para conseguir ver a evolução desses sintomas e perceber que esse idoso tem Parkinson. Por isso que a gente sempre vai indicar que você procure um médico, não só um neurologista, que já é um especialista, mas um neurologista que esteja acostumado, né, mais treinado com o diagnóstico da doença de Parkinson. Esse é um ponto, tá? Existem outros exames também, né, como os exames de sangue, que, por exemplo, vão avaliar aí se essa pessoa pode ter outras questões que estejam fazendo com que ela desenvolva síndromes, né, essa síndrome parkinsoniana, né, que a gente vai chamar, que são esses sintomas do Parkinson, porque muitas vezes uma pessoa tem esses sintomas, mas ela não tem Parkinson. Ela tem um outro tipo de comprometimento ou outras coisas estão fazendo que ela tenha essa síndrome, que ela tenha esses sintomas, tá? E eu vou falar para vocês também nessa live sobre isso. Então, o médico vai fazer os exames de imagem, vai colher a história, vai fazer os exames de sangue, isso vai ajudar a chegar no diagnóstico. Não existe um único exame para chegar no diagnóstico de Parkinson, né? Como em várias doenças, por exemplo, no diabetes, você vai fazer um determinado tipo de exame de sangue lá, que vai possibilitar o diagnóstico do diabetes, né? No caso Parkinson não tem isso, tá? Não tem um exame único até hoje, que a gente possa ir ali, fazer, colher um sangue, uma imagem, pronto, está aqui o diagnóstico. É questão da história mesmo, clínica e de evolução dos sintomas, tá? Geralmente são várias consultas, né? Geralmente é demorado esse processo e é dessa forma mesmo, tá? Justamente por não ter um exame único que faça o diagnóstico, vai demandar aí várias consultas médicas, né? Vários testes, uma avaliação muito criteriosa da evolução
para chegar no diagnóstico. O que a gente precisa entender também? Como eu falei anteriormente, existem vários sintomas e sinais de Parkinson, como eu falei na live anterior. Mas não é... Quando o médico vira para você e fala assim, olha, você tem uma síndrome parkinsoniana, né? Não significa que você tem Parkinson, porque várias outras questões podem levar você a ter esses sinais, né, e sintomas de Parkinson. Então a gente vai falar que a doença de Parkinson é o Parkinson idiopático, né? Aquele Parkinson que a gente não tem uma causa definida para a expressão desses sintomas. Mas a gente tem também o Parkinson atípico e a gente tem também Parkinson secundário, né? Que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, assim, 80%, né, dos casos nos quais a pessoa apresenta essa síndrome, né, esses sinais aí da doença de Parkinson, vão ser a doença de Parkinson. 20%, né, vão ser outras causas que estão fazendo esse idoso apresentar esses sintomas, como a questão medicamentosa, né? Então, depois da doença de Parkinson, o que mais causa sintomas parkinsonianos vão ser as medicações. E eu até escrevi aqui uma lista das medicações, né, para vocês entenderem o quanto que, às vezes, a gente toma remédio descontroladamente, ou um médico, um psiquiatra, um neuro, enfim, qualquer médico que passa uma prescrição, ao invés de a gente retornar com frequência no médico, a gente fica tomando a vida inteira. E a gente não tem noção que esses medicamentos podem trazer complicações para a gente futuramente. Então, por exemplo, em relação aos antipsicóticos, né, o haloperidol, a clorpromazina, a pimosida, o risperidona, que é muito utilizado, a olanzapina, a gente tem antiemético também, né, a metoclopramida, que também muita gente usa aí descontroladamente, os antivertiginosos, né, como a flunarizina. O nome desses remédios é muito difícil, mas quem usa certamente já fala com muito mais facilidade, né. A gente tem a cinarizina, que também o uso prolongado pode trazer sintomas, né. E a gente tem outros medicamentos, como quetiapina, clozapina, o lítio, o citalopram, tá? Quem faz uso dessas medicações aí para depressão também. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, ácido valproico, fenitoína, domperidona e vários outros remédios. Então, vocês vão ver que, por exemplo, a maioria dos remédios que eu citei aqui, que são medicamentos que são utilizados aí pela psiquiatria, né? Tanto os antipsicóticos, né? Como para os outros tratamentos, como o próprio tratamento da depressão, lá na frente, se você usa esses medicamentos por um tempo muito prolongado, você pode ter esses sintomas aí, essa síndrome parkinsoniana. Qual a diferença disso, né, para a doença de Parkinson? Que muitas vezes você diminuindo a medicação, você tem uma melhora desses sintomas, tá? E no caso da doença de Parkinson, aí a gente vai ter uma outra classe de medicações que a gente vai ter que utilizar para fazer esse controle motor e para fazer esse controle emocional também, já que a maioria das pessoas que tem Parkinson vão sofrer com a questão da depressão, né, e com as mudanças de humor também. Bom, vou falar rapidamente também para vocês, né, e aí eu vou fechar a live, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, em relação aos sintomas de Parkinson novamente. O Parkinson, gente, ele tem sintomas motores e ele tem sintomas não motores. Ele tem sintomas na fase inicial e tem sintomas da fase mais tardia do Parkinson. Quando a gente fala de iniciozinho do Parkinson, quando geralmente ele não é diagnosticado, a gente vai ver que essa pessoa vai começar a apresentar perda de olfato, vai começar a apresentar uma letra muito pequenininha, uma fala difícil da gente entender, né, uma vozinha mais fraquinha, né? Vai apresentar também um sono muito agitado, com pesadelo, balançando muitas pernas, né? E vai apresentar também dificuldade para engolir, vai apresentar salivação, vai apresentar já sinais de depressão, né? Já que a dopamina vai caindo ali no organismo dessa pessoa. E a gente tem os sintomas avançados, né? Os sintomas avançados a gente vai ter aí pelo menos 4 tipos de sintomas que são característicos dessa síndrome, né? Que o primeiro é a lentidão motora, então você vai ver que essa pessoa tem um encurtamento dos passos dela, e ela vai fazer tudo mais lentamente, tudo mais devagar, ela não tem essa agilidade, né, motora para fazer a execução das atividades. A gente tem a rigidez das articulações, principalmente de punho, né, de cotovelo, de ombro, de coxa. Só que às vezes esse idoso ele acha que é comum, ele acha que assim, é do envelhecimento, né, tô ficando mais velho. E aí vai deixando isso passar e isso se agravar. Por isso que complica muito mais, né, a doença de Parkinson.
Tem a questão dos tremores, que na doença de Parkinson é um tremor de repouso, quando essa pessoa está parada, né, que o dedinho dela ali vai ficar tremendo. E aí depois isso vai se estendendo, né, para o membro superior, principalmente de um lado só. Quando a gente fala, por exemplo, de repouso, de tremor em movimento, que é quando essa pessoa começa a falar, começa a se mexer, e aí ela começa a tremer, aí seria o tremor essencial, como a gente observa, por exemplo, no caso do próprio Djavan, né? Que muita gente acha que Djavan tem Parkinson. Se vocês forem observar, ele começa a tremer quando ele mexe as mãos, quando ele se movimenta. Quando ele está parado, ele não apresenta aquele tremor. Então, no caso dele, é tremor essencial por isso. No Parkinson, você vai ter o tremor de repouso. Quando você para, é que os seus membros, especialmente os membros, né, superiores, aí, vão começar a tremer, tá? E a gente tem também a questão do desequilíbrio, que vai ser um sintoma assim, muito mais tardio do Parkinson, que é quando você tem instabilidade postural, fica com o corpo mais para frente ou mais para trás, e aí esse idoso começa a ficar desequilibrado, começa a ter muitas quedas, né? Isso já é um sinal mais avançado de Parkinson. Então, por exemplo, se essa pessoa começa a sofrer quedas, mas ela não tem a lentificação motora, ela não tem a rigidez, ela não tem os tremores, ela só tem essa questão do desequilíbrio, da instabilidade postural, aí o médico vai avaliar uma outra questão, vai ver quais são outras causas. Porque no Parkinson, essa instabilidade postural, ela vem bem depois dos outros sintomas, tá? Mas ela vem, é uma característica muito comum da doença de Parkinson. E aí, gente, o que eu queria fechar essa live e dizer para vocês, né? É muito importante que a gente estude, que a gente leia. Se a gente percebe que alguém, né, na nossa família está apresentando algum sintoma diferente, algum sintoma motor, está apresentando algum sintoma emocional, está ficando muito deprimido, né? A gente tem que procurar uma avaliação médica, a gente tem que indicar. Por isso que é importante, mesmo que você não seja idoso, mas eu diria assim que o trabalho que eu faço aqui nas redes sociais é para todo mundo, porque a gente aprende não só para a gente, mas a gente aprende para compartilhar isso, para ensinar para outras pessoas. Infelizmente, a maioria das doenças nos idosos complicam e evoluem muito porque a gente atribui qualquer problema no idoso à idade. E, na verdade, doença de Parkinson não é normal do envelhecimento, embora seja comum. Doença de Alzheimer não é normal, embora seja comum. Câncer não é normal, embora seja comum. Então, assim, não são doenças do envelhecimento, são doenças que atingem mais as pessoas idosas por um conjunto de questões, né? Porque elas estão mais expostas, ou seja, quanto mais tempo você vive, mais exposto você viveu a determinadas questões, né? Que podem complicar a sua saúde. Mas não são doenças do envelhecimento, então a gente precisa estar atento, né? A gente precisa reconhecer os sinais, a gente precisa compartilhar. Tem gente que às vezes assiste a live, mas não compartilha. Às vezes o ato de você compartilhar para alguém, né? Você vai fazer com que outras pessoas também entendam sobre isso e possam ajudar. E aí isso vai crescendo, o movimento vai crescendo, tá? Então, eu diria que é muito importante isso. Na dúvida, qualquer sinal, qualquer sintoma no idoso, procure uma avaliação médica, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para Cida, aqui no Facebook. Cida, seja bem-vinda. Quero agradecer quem esteve aqui comigo. Gratidão pela presença de vocês. Compartilhem a live. Entrem lá no canal do Telegram, tá bom? No WhatsApp também. Deixem comentários de vocês, se vocês gostaram da live, que isso é muito importante para mim, tá bom? Um forte abraço e até a próxima live, gente. Tchau, tchau.